Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Eu queria aproveitar essa manhã para compartilhar uma devocional de oração com os irmãos que nos leve à reflexão e a meditar nisso tudo que tem acontecido conosco nesses dias, né? Bom, deixa eu contar uma história. O profeta Jeremias, no capítulo 29, ele escreve assim ao povo que está no cativeiro em Babilônia, e já havia muito tempo que eles estavam lá. E o texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposa e gerais filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas maridos para que tenham filhos, filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na paz da cidade vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizaram eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu gosto muito desse texto e sempre eu volto a ele, porque essa história fala de um povo que foi levado para o cativeiro. Quando a gente vê o perfil das pessoas e do povo que foi levado para o cativeiro, Nabucodonosor, ele não levou os pobres, ele não levou os simples, ele não levou os moradores comuns da terra, ele levou as famílias nobres, ele levou os poderosos, ele levou os reis, ele levou os príncipes. Era este o perfil de gente que Nabucodonosor levava cativo. Foi isso que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram levados para servir ao rei, porque eram jovens de destacada sabedoria e de boas famílias, vamos dizer assim, do ponto de vista da formação acadêmica e do seu status social. Jeremias, o profeta, ele não está no cativeiro, ele está em Jerusalém, ele está em Judá, de onde ele profetiza e de onde ele manda esta carta para os cativos em Babilônia. E ele diz para eles que estão ouvindo profetas profetizarem que Deus estaria colocando fim ao seu cativeiro. Jeremias diz: esses profetas mentem, eles profetizam segundo o seu coração. E essa é a primeira coisa que eu queria dividir com você nessa reflexão, nessa manhã. Profecia é palavra de Deus revelada ao coração do homem para ser transmitida ao povo. Quando os religiosos transformam profecia em declaração profética, onde o desejo do meu coração se transforma em um pronunciamento de fé para que algo mude ou se transforme na realidade, eu estou fazendo com que a minha palavra assuma caráter de palavra de Deus e chamo isso de profecia. E aí a gente diz: eu profetizo isto, eu profetizo aquilo, e na verdade eu estou determinando como profecia aquilo que é o que eu quero que Deus faça, e não aquilo que Deus está revelando ao meu coração para que eu profetize e transmita ao povo. Aprendamos isso, irmãos. Deus é quem levou o povo para o cativeiro, não foi Nabucodonosor. O Senhor diz na carta de Jeremias: para o exílio para onde eu os enviei. Tudo o que acontece na história está debaixo de um plano eterno do Senhor. E muitas vezes nós nos levantamos com autoridade profética para declarar aquilo que Deus não está respaldando, ou para pedir aquilo que Deus não irá fazer, porque não é segundo a sua vontade. Deus tem um plano e tem um propósito em tudo. No tempo certo, as coisas acontecerão. O meu desejo, por maior que seja, não pode mudar a realidade que está acontecendo no nosso país e no mundo. A minha oração não pode mudar esta circunstância. Há algo que Deus está fazendo.
Mas a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão pode fazer com que nós nos movamos para que estas circunstâncias possam produzir em nós aquilo que Deus deseja fazer. E aí a segunda coisa é que o Senhor diz, através de Jeremias ao povo: construam casas, casem seus filhos, fixem-se aí, abençoem esta cidade, façam aquilo que vocês sabem fazer de melhor, vivam intensamente a vida, não transformem esta vida, nesta situação, num lamento. Sabe por quê? Porque o povo que estava em Jerusalém, que estava na terra, não estava sentindo falta daquela gente que foi para o exílio. Deus estava fazendo uma obra de justiça, Deus estava fazendo uma obra de quebrantamento daquele povo, e Ele só os traria de volta quando esta obra fosse completa. E esta é uma segunda palavra que eu quero dividir com você, meu irmão e minha irmã. Talvez nós estejamos ansiosos para que as coisas voltem ao normal, mas elas não voltarão ao normal. Não é este o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos transformados nesta circunstância. O propósito de Deus é que o nosso orgulho seja quebrantado, nossa ganância, nossa vaidade, nossa soberba. A gente precisa aprender o que realmente é mais importante na vida, que não é o trabalho, que não é o dinheiro, que não é o lucro, que não são as posses. E a gente vai ser desafiado a viver tempos difíceis. E a gente clama para que o Senhor nos ajude a suportá-los. Mas não espere ansiosamente que as coisas voltem ao normal, porque Deus não deseja que elas voltem ao normal. Deus deseja que as coisas sejam transformadas e que quando as coisas se estabilizarem, nós devemos ser outras pessoas. A sociedade deve ser outra sociedade. Os governos deverão ser outros governos. Os patrões deverão ser outros patrões. Os empregados, outros empregados. Os pais, outros pais. Os filhos, outros filhos. Porque se esta obra não puder ser operada em nós, tudo isso terá sido em vão. Eu oro para que Deus abrevie este tempo, mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender as lições que temos que aprender. Então voltareis a orar a mim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus abençoe você. No nome de Jesus, um bom dia com esperança e aprendizado, reflexão e transformação na sua vida. Amém. A paz de Cristo.